Qual salário hoje dá para pedir gratuidade? Isso é tão, mas tão abstrato, porque Totalmente infelizmente, subjetivo. totalmente subjetivo. Infelizmente, cada juiz tem um pensamento, né? Não existe uma regra, não existe uma norma que traga objetivamente quais são os critérios. Eu acho que isso realmente é um grande problema, né? Porque deixa todo mundo perdido, ninguém sabe exatamente, né? Qual é o parâmetro? Seria realmente muito mais fácil. 3 salários mínimos? Eu acho que na maioria dos casos, 3 salários mínimos, os juízes costumam dar gratuidade, mas depende muito da situação. Quer Mas ver? ainda assim, você bem falou. Qual o critério? Não Ninguém tem. sabe. Ninguém sabe. Nem você que trabalha no judiciário, tu Eu, sabe. eu Não tem critério. posso contar, porque eu trabalhei, inclusive com o juiz, que é meu chefe, eu trabalhei com ele no gabinete por 4 anos. Então, eu posso te contar o que ele entende como critério. Por isso que eu estou te falando que é extremamente subjetivo. Ele chegava para a gente e falava assim: olha, aqui para mim, o que eu penso de gratuidade? Se a pessoa ganha até X reais, não precisa analisar mais nada, pode dar gratuidade. Ou se a situação é uma situação de urgência, a pessoa está sem o salário, porque o salário está bloqueado, ou uma questão de saúde, não sei o quê, pode dar gratuidade. Entendeu? Ele tem lá os critérios dele e Uma linha de passa isso corte. para a equipe, uma É. linha de corte. E aí o que foge a isso, aí normalmente a gente analisava, perguntava para ele: doutor, ó, a situação é essa, o que o senhor acha? Dá para deferir uma gratuidade aqui? Não dá? Aí ele olhava. Mas ele, pelo menos, analisava muito assim. E eu sei que muitos juízes analisam assim também. Ele via qual era o objeto da ação. Por exemplo, se você está entrando com uma ação que você Sem está dúvida. questionando um contrato de Sem financiamento de um carro de luxo. dúvida. Sem Olha dúvida. só. É, a gente fala, às vezes a gente fala isso para o cliente não entende. Se você realmente acha, pela sua análise como advogado, você analisou os documentos, você acha que aquele cliente ali talvez faça realmente jus, eu te sugiro que além de você comprovar logo de início, quando você distribui a sua peça, os documentos, né, os contra-cheques e tal, você também coloque gastos. Esse cliente ele paga um plano de saúde, ele paga um condomínio, ele paga um financiamento, ou seja, já vai ali colocando a comprovação para ajudar que o assessor, porque na verdade, gente, não é o juiz que vai olhar isso, é como a Daphne falou, é o assessor que já tem a linha de corte, o entendimento dele vai olhar. Então, ela facilita o trabalho do assessor, fala, olha, tem esse, faz uma planilha, enfim, né? Usa aí todos os elementos que você puder para ajudar. Agora, usa bom senso, que é o caso que a gente está trazendo aqui. Estou discutindo a prestação da minha BMW e quero gratuidade. Vai ficar difícil do juiz deferir gratuidade para você, sabendo que você está Claro, discutindo o financiamento de uma BMW. Então, assim, o bom senso também é conta fundamental, bastante. é fundamental. E a gente tem que lembrar também que você está falando, Aline, uma coisa que eu acho assim extremamente importante, que é o advogado já se adiantar nessa comprovação, nessa juntada de documentação, porque a gente sabe que pela lei é a declaração lá de hipossuficiência. Mas na prática, na jurisprudência, a gente tem visto cada vez mais essa exigência de documentação para comprovar a hipossuficiência. Exato. Esse assunto direto está lá nos tribunais superiores. Tem acórdão do STJ falando sobre essa necessidade de comprovação, né, em determinados casos. Então, muitos juízes, na prática é isso, gente. Na prática, se você não comprova de cara, se você não traz ali a documentação hábil a comprovar essa hipossuficiência, o juiz vai te intimar. E isso na prática, isso acontece o quê? Qual é a consequência disso? É um atraso enorme para o início da sua ação. Eu vejo lá que, em média, um pedido de gratuidade de justiça, quando entra sem estar fundamentado, sem estar com a documentação ali para comprovar, 6 meses a 1 ano esse processo leva para começar, Aline. 6 meses Acredito, a porque 1 ano. pior ainda,
nos casos em que o advogado não analisou, vamos dizer assim, eu vou pedir gratuidade de tudo, aquilo que a gente falou, já vem um tópico ali da gratuidade. Uhum. Ele vai perder tempo, vai vir o Muito. despacho para ele complementar a documentação, ele vai complementar a documentação e no final ele vai ter o pedido indeferido, porque E aí, ele não fazia jus. Então, assim, ele perdeu muito tempo e ele não conseguiu resolver nada, o que é pior. E ainda, se ele tem um pedido lá, um tópico lá já fixo na petição, é bem provável que ele não tenha visto o valor das custas, que ele não tenha passado a informação, porque ele também não tinha a informação. E a informação é péssima, porque, olha, daqui a um ano você chamar o cliente e falar, olha, o juiz indeferiu a gratuidade, como é que está o processo? É igual dizer, não está, né? como é que Ele tá? não, ele não tá. Tô. Ele não está, E a gente ainda vai ter que pagar X, Y, Z. E eu acho que o bacana do trabalho que você faz é porque a gente vê muita gente falando coisas erradas e ensinando errado. Ah, não, mas aí então você não paga as custas. Oi? Como é que é? Não paga? Não funciona assim. Não é assim que funciona. Você já movimentou a máquina do judiciário. Exatamente. Então E não isso funciona bem assim. é muito grave, gente. Explica isso aí, É porque eu muito vejo grave. muita gente falando assim, não, mas aí não paga e tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Deixa a Daphne Não explicar como tá, é que funciona. não tá tudo certo e eu vou te contar todas as consequências disso. É o seguinte, suponhamos que você tem uma situação como essa que a gente está te contando. Você entrou com a ação, pediu gratuidade de justiça, você não sabia o valor das custas, não avisou o seu cliente. Aí, depois de um ano de ação, você tem lá sua JG indeferida completamente e você é intimado para recolher as custas em 15 dias sob pena de cancelamento daquela distribuição, tá? E aí, às vezes, quando você vai dar uma olhada no modelo de greve, aí que você vai descobrir quanto custa aquela ação, você chega à conclusão que ela custa alguns milhares de reais. Porque essa é a realidade. E, infelizmente, os valores estão altíssimos. Sim. E praticamente nem existe ação que fique menos de R$ 1.000. Não, não, não tem como. Acho que Não não. tem. Aí, se isso acontece, você chega para o seu cliente, suponhamos que tenha ficado aí uns R$ 2.000, R$ 3.000, e você chega com essa bomba para ele. E aí ele vira e fala assim, não, doutor, mas peraí, você não me avisou isso, eu não tenho como pagar, vamos desistir. É isso que ele vai falar para você. Vamos desistir. E se você não sabe do que eu vou te contar agora, você vai cair numa furada enorme, que é o seguinte, desistir da ação não vai eximir o seu cliente do pagamento de custas. Infelizmente, isso é previsão legal, tá? Isso está no artigo 20 da Lei 3.350 de 99, que é a lei de custas aqui do Rio. Tem um enunciado do Fundo Especial que reforça esse entendimento, é o enunciado número 24, ele traz exatamente o teor, né, do artigo. E é lógico que existem algumas câmaras no tribunal que têm um pensamento de exonerar o cliente dessas custas, mas é minoria. Então, você se fiar nisso é extremamente arriscado. Extremamente arriscado.